Recappers! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Recap Talk. O podcast onde nós vamos falar sobre várias dúvidas e desafios na adolescência. Hoje nós vamos ter um tema super tabu, que muitas pessoas acham que é tabu, na verdade, que é sobre relacionamentos. Eu sou a Gigi, faço parte do Head do Recap, lidero na foto e hoje eu sou uma das hosts. E vamos apresentar nosso segundo host. Que nem a Gigi falou, eu sou um dos hosts aqui do podcast, meu nome é Pedro Castro, sou um dos heads do Recap também, lidero a equipe do Game Time e hoje a gente está aqui para falar de relacionamento com os nossos líderes, o Gustavo e a Larissa. Se apresentem um pouco mais. Olá, gente, que prazer estar aqui com vocês. É incrível para mim, somos os atuais líderes do Recap, há 1 ano e meio nós estamos liderando o Recap. Sou muito grato a Jesus, grato aos nossos pastores por esse período e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim durante esse podcast. Eu sou a Lari, sou casada com o Gu. A gente está aqui na Reina faz 2 anos, a gente veio lá de São Paulo para fazer parte de tudo que Jesus está construindo aqui, porque é extraordinário. Então, como que vocês se conheceram? Como que foi isso? Quer começar assim já mesmo? Já tá todo Que isso? Olha, foi de uma forma bem inusitada, porque na nossa época, há 11 anos atrás, foi quando começou de fato o Instagram, né? E aí o Instagram, quando você criava uma conta, ele dava várias sugestões de pessoas que você precisava seguir. Ok? Até hoje ele faz isso, só que era muito mais propenso para que você pudesse completar as tarefas para você concluir sua conta. E aí eu saí seguindo todo mundo. E adivinha quem estava no meio? Larissa Silva. A Larissa Silva, que na época não era Larissa Silva, tinha um outro nome, que a Silva ela pegou de mim. Mas veja, foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu, simples dessa forma, pelo Instagram. Sabe o que eu lembrei agora do Instagram? Como é que era o user de vocês mesmo no Instagram? Quando a gente namorava, a gente era um casal adolescente, muito jovem, muito apaixonados. E aí o meu Instagram era Lari, do Gu, e o dele, Gu da Lari. Super cafona, mas tudo bem. Ai. Isso eu nem vou falar, vou ficar quieta aqui. Vamos então começar a segunda parte do nosso podcast, que nós vamos falar sobre o tempo certo. Pedro, qual que é a primeira pergunta? Perguntar para vocês então, para a gente poder iniciar. Existe idade certa? Existe idade certa para você começar um relacionamento? Que pergunta, hein? Eu acho que essa é talvez a principal pergunta, né? Se tem idade certa para se relacionar. A nossa ideia aqui, vale lembrar para todo mundo que está lá em casa, não é a gente ficar listando um monte de regras para as pessoas, né, Lari? Mas é a gente dar as melhores recomendações. Porque qual é o papel da igreja? Qual é o papel do Recap? Qual é o nosso papel aqui? É ensinar, é apontar um caminho para você. Com base na nossa experiência, com base naquilo que nós lemos nas escrituras, com base no que a gente acredita que Deus está nos direcionando. Então, a nossa ideia aqui não é montar uma lista de regras para você, uma lei para você, mas é te dar recomendações do que você pode seguir para poder, sem dúvida alguma, melhorar o seu caminho e alcançar o que Deus tem para você. Faz sentido falar isso para eles, né? Total sentido. Tem em mente isso, Lari? Começa você então, vai lá. Eu acho que a pergunta não é nem se teria uma idade certa para namorar. Mas, na verdade, existe uma idade errada para se namorar. Que é justamente quando a gente começou a namorar muito cedo, né? Então, eu e o Gu, a gente passou por isso. A gente começou a namorar na adolescência. E a gente passou por muitos problemas que a gente não passaria se a gente tivesse começado a namorar um pouco mais tarde. Então, por exemplo, eu vejo que um adolescente que ainda está na fase da escola, financeiramente ele não consegue ali pagar as suas coisas, ele depende do pai e da mãe. Nem no recreio, né? nem no intervalo, né? Na minha época era intervalo. É recreio que eles chamam de... Não é recreio? Não, eu acho recreio modo de criança. Então, mas eu tava na escola esses dias, todo mundo tava lá na hora do recreio. Tava negociante. Esses dias você tava na escola? Esses dias, porque eu fui lá na escola. que a gente foi fazer falando quando você tava se formando. Não, foi essa semana, aliás, inclusive. É verdade, eu vi. Mas isso é um segredo que nós não vamos revelar agora. É isso aí. Então, a gente não tinha uma estrutura, por mais que o Gu já trabalhava, eu comecei a trabalhar 1 ano depois da gente começar a morar também, mas a gente não tinha uma estrutura emocional. Então, é impossível você falar para um adolescente de 15 anos, por exemplo, quando a gente começou a namorar, que ele tem estrutura emocional para levar um relacionamento. E espiritual, né? E espiritual. Eu acho que essas são as 3 bases que precisa ter em qualquer relacionamento. Sim. Então, ao invés de perguntar sobre a idade, você precisa fazer 3 perguntas. Primeiro, você tem condição financeira? Você consegue bancar pelo menos os rolês? Tipo assim, se você for levar ela pra almoçar, pra comer, o rolê da semana, igual a gente tem aqui depois do Recap, você consegue pagar ou você tem que... Ô pai, é que a gente tá indo aqui, tem como você mandar aquele Pix? Você consegue entender? Eu acredito que esse não é o ideal, porque qual é o objetivo do namoro? É levar ao casamento. Certo. É a preparação para que você possa casar.
O namoro existe para que você possa conhecer a pessoa. O namoro existe para que você conheça a alma da pessoa, quem ela de fato é. Qual é o padrão de pensamento dela, aonde ela quer chegar, ver se casa com o propósito que Deus tem para você. Quando você consegue unificar, ok, as duas mentes, vocês estão preparados para casar. Sim. Entende? Então, para pensar comigo um adolescente que às vezes não consegue pagar o dinheiro do lanche, como ele vai casar? Verdade. O namoro cristão precisa ser para o casamento. Não pode ser diferente disso, porque senão vira uma curtição. Senão vira uma aliança temporária. E se Deus é um Deus eterno, como que alianças, ok, passageiras, pode agradá-lo? Não pode. Não tem como agradá-lo. Gustavo, então você está dizendo assim para mim que eu não posso terminar um namoro a partir do momento que eu começar, porque Deus só olha para a aliança eterna, só isso que agrada. Pode acontecer de você terminar, mas você não começa o namoro querendo terminar. Exato. Qual é o problema da galera? O problema da galera é que elas querem curtir. Entende? Você não foi chamado para curtir. Você foi chamado para viver o extraordinário de Deus, irmão. Então confia nisso. Então, Lari, só para resumir aqui sobre a idade certa, o que a gente recomenda? Que você tenha condição financeira, condição emocional, porque o que acontece? Eu já vi várias vezes, eu tenho 10 anos como líder, ok? Já vi por várias vezes. A pessoa briga lá com o namorado ou com a namorada, fica emburrado, já não quer servir mais na igreja, fica emburrado em casa, não quer fazer mais nada, começa a ir mal na escola. O que isso revela? Falta de estrutura emocional. E tem ainda imaturidade. E ainda tem a condição espiritual. Ela precisa estar convicta de quem ela é em Deus. Porque senão o namoro vai definir quem ela é em Deus. Eu já vi por mais de 3, 4 vezes. Eu sou capaz de listar até nome aqui. Não vou expor. Mas de pessoas que terminaram um relacionamento com uma outra pessoa. E aí por isso terminaram o relacionamento delas com Deus. Vê? Não tem estrutura espiritual e nem emocional. Então precisa ter essas bases muito bem firmadas. Porque senão você vai acabar desvirtuando o propósito do namoro, ok? Que é para te levar para o casamento. E eu finalizo dizendo o seguinte, se tivesse uma idade certa para recomendar, ok? Depois dos 17 anos. Por quê? Porque em tese a pessoa já terminou a escola, já está mais consciente, ela provavelmente já começou a trabalhar, se não começou, vai começar naquele período, entende? Então depois dos 17 anos eu acredito que seja uma idade ideal para a pessoa falar assim, eu vou começar a sonhar com isso. Até porque... Por exemplo, a Larissa de 15 anos é completamente diferente da Larissa que casou com o Gustavo. Pois é. E o Gustavo de 15 anos era completamente diferente. Então, mesmo que vocês sentem, conversem ali em tudo. Eu com 15 anos, acho que eu queria fazer arquitetura. Ou seja, casou nada. E eu contabilidade, fiz 3 anos de contabilidade. Ou seja... Hoje eu faço teologia e você está terminando economia. Ou seja, nada a ver com a gente, né? Você vê a imaturidade. E a dedicação nossa é 100% focada no ministério. Então, não tem nem como você alinhar quando você começa a se relacionar muito cedo, tipo assim, vamos ver se a gente combina, vamos ver se vai dar certo. Porque você ainda não chegou. Eu acho que as maiores mudanças que se passa na vida de uma pessoa é na adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então, você não tem nem a base de quem é você, de quem você vai ser, do que você quer para sua vida. Então, não tem nem como você tentar casar isso com a da outra pessoa, porque vocês dois estão se formando ainda. Então, a gente deu sorte. Foi um favor de Deus muito grande sobre a gente, porque estatisticamente falando, ok, para um relacionamento, qual é a quantidade de relacionamento que dão certo da adolescência para o casamento? 1%. Uma exceção, né? Uma exceção. Exato. Eu, como líder, não posso ensinar a exceção. Verdade. A igreja não pode ensinar a exceção, a igreja tem que ensinar a regra. Eu aprendi isso com o pastor Eduardo, que nós, pregadores, precisamos pregar a regra, não a exceção. Entende? Então, qual que é a regra? A regra é que geralmente 99% dá ruim, não é nem geralmente, né? Literalmente. Então, o que a Lari falou é muito importante. Mesmo que a gente tenha começado na adolescência, a gente vive um dilema, né, amor? A gente fala assim, a gente teria namorado mais tarde e casado mais cedo. Então, qual que era o ideal, né? Com 18 anos começa a namorar, com 19 já casa. Porque eu casei com 20. Entendeu? E eu confesso pra você, casar é a melhor coisa que existe. Tem algumas coisas que amadurecem muito um adolescente. Ok? Faz o adolescente se tornar uma pessoa de fato madura, consciente, que é sair da casa dos pais, ok? Casar e abrir um negócio. Se ele tiver essas 3 coisas muito bem feitas, humanamente falando, ele voa. Não tem nem como falar. Tá só enfrentando desafio, né? E tem que amadurecer mesmo. É verdade. E Gu, você falou uma coisa que chamou um pouco minha atenção. Que você falou que tem alguns relacionamentos, isso pela experiência de vocês como líderes, né? Que começaram já pensando em terminar. Você pensa que nesses casos as pessoas talvez não entendessem a seriedade de um relacionamento, de uma aliança? Porque que nem você falou, isso é algo que realmente faz você voar, né? Faz você disparar.
Então você pensa que talvez essas pessoas não entendessem a seriedade disso? O quanto isso influencia na vida delas? O quanto isso impacta na vida delas? Sem dúvida alguma. Igual a Lari estava dizendo. Na adolescência, como você está se descobrindo ainda, o que é normal, tá, gente? A adolescência é para isso mesmo, é para você saber quem é você em Deus. E deixa eu te dar uma dica, você só vai saber quem é você quando você souber quem Deus é. É impossível você saber qual é a sua identidade se você primeiro não saber quem é a identidade, ok, do seu próprio Criador. Uau. Se Deus foi quem te criou, a sua identidade está nele. Ele que declarou a sua identidade, quem é você de fato. E veja, nessa fase, ok, você precisa realmente conhecer suas habilidades, conhecer o propósito que Deus tem para você, sua missão na Terra, conhecer de fato o que você veio cumprir. Aí para pensar comigo. Se as pessoas não têm consciência da seriedade do namoro, que é para levá-las ao casamento, elas vão se perder naquilo que deveria ser uma fase, uma curta fase. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todo namoro foi feito para acabar. Verdade. Ou acaba em casamento. Ou acaba em casamento, ou acaba para nunca mais nem se ver. Entendeu? Só tem esses dois destinos pro namoro. O noivado também foi feito para acabar. A única aliança que foi feita para nunca acabar é o casamento. Qual é o problema de hoje em dia? A galera quer passar a vida inteira namorando e quando casa quer separar. Inverte o jogo. Então tem muita gente sim que acaba se perdendo. Por isso que é um desafio muito grande na adolescência. Igual a gente falou, a gente começou a se relacionar na adolescência, só que a gente passou por tanta coisa que eu olho hoje, por isso que eu falo, talvez se eu se relacionasse mais tarde, poxa, eu teria sofrido tão menos, entendeu? Seria tão mais fácil a dinâmica. Então eu realmente acredito nisso. Bacana. Muito bom. E agora que vocês estavam falando sobre discernir o tempo, entender como que vai funcionar tudo isso, e aí um adolescente perguntou assim, ó, o que fazer enquanto eu espero? Hein, Lari? O que você faz? Se é um adolescente, acho que volta pro ponto que a gente falou, que você precisa se descobrir. Você precisa se descobrir em Deus. Então, para você saber se aquela pessoa é ideal para você, se aquela pessoa é o mais próximo do ideal, porque óbvio que ela vai ter defeitos, ela vai ter coisas discordâncias. O casamento, gente, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais incrível que existe. Mas esse tempo é para você se descobrir, você entender o que você vai fazer da sua vida, o que Deus espera de você, o que Deus te chamou para fazer especificamente, para ver se aquela pessoa, ela se encaixa dentro disso tudo. Então, eu sei que as pessoas, às vezes, enquanto espera, né, tentam colocar isso, como posso dizer, algo muito fantasioso, né, de orar pelo casamento já. Mas, na verdade, é igual o namoro. O namoro é pra você procurar defeitos naquela pessoa. Você tem que conhecer a alma daquela pessoa, tem que conhecer os sentimentos daquela pessoa, tem que conhecer a forma como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa se comporta, pra você ver os defeitos dela. Eu vou suportar por toda a minha vida? Porque as qualidades é fácil. Mas você tem que procurar os defeitos dela e falar, será que eu consigo levar isso pro resto da minha vida? Eu consigo, então, beleza. Então, durante esse tempo, você tem que se descobrir para você ver se aquela pessoa se encaixa realmente dentro do seu propósito. Muito bom. Posso complementar? Claro. Veja, eu acredito que a pessoa, além de ela descobrir quem é ela, na fase que ela está esperando, ela também precisa entender que, além de ter o autoconhecimento, de conhecer quem é ela precisa também estar se preparando financeiramente falando, precisa estar se preparando emocionalmente falando e espiritualmente, que aí volta naquele ponto que a gente já falou. Só que é muito importante a pessoa ter isso em mente, como realmente um desafio. Eu vou fazer isso, eu vou me preparar. Porque senão o que vai acontecer? A vida vai passar e passa muito rápido. Meus pais falavam isso, eu dava risada. Hoje eu tenho 26 anos, eu sou novíssimo ainda. Mas realmente eu olho para trás e falo, meu Deus, foi um piscar de olhos. Parece que eu conheci a Lari ontem. Então passa, e aí pode chegar no momento de você tomar uma decisão que mudaria a sua vida, que é começar um relacionamento, e você não está preparado para poder começar esse relacionamento. Aí o que acontece? Você está com a pessoa certa, na hora certa, só que você vai agir da forma errada, porque você não está preparado. Forte. Para dar certo, precisa ser o momento certo, a pessoa certa, e você precisa agir da forma certa. Consegue entender? Qual foi o problema de Lúcifer? Foi porque estava no ambiente errado? Não, porque era o céu. Ok? Ele estava com as pessoas erradas? Não, porque também era o céu, ele estava do lado de Deus, irmão. Para pensar comigo. Agora, qual que foi o ponto? Ele agiu da forma errada. Você vê? Custou o céu para ele. Então, nós precisamos ter em mente isso, que a gente precisa estar se preparando. A gente precisa pegar a nossa adolescência e falar assim, eu vou além de estudar. Eu, por exemplo, defini que eu ia começar a trabalhar na adolescência. Com 14 anos, meu pai não queria. Eu falei, pai, mas por favor, me deixa trabalhar, me deixa trabalhar. Você vê, não foi à toa. Um ano depois, na verdade nem um ano, 3, 4 meses depois que eu comecei a trabalhar, eu conheci a Lari.
Se eu não tivesse começado a trabalhar, eu não teria, ok, condição financeira para poder sustentar o nosso namoro. Então vê como essas pequenas decisões vai mudando o nosso destino e a gente nem percebe, entende? Então, além de descobrir quem é você, você também precisa, ok, estar se preparando intencionalmente. Pede ajuda dos seus pais, peça para que eles possam te dar algum suporte, te dar algum desafio, se envolva numa igreja local, porque quando você serve dentro de uma igreja local, confia no que eu estou dizendo, você aprende algo que você não consegue aprender em nenhuma empresa, ainda mais no nível da Reino aqui, fala sério, pô. Até adolescente é excelente aqui, o que adulto não sabe praticar de excelência, o nosso adolescente sabe, porque ele cresceu nessa atmosfera, nesse ambiente poderoso. Então eu acho que isso é um papel muito importante. E se eu pudesse encerrar dizendo algo sobre essa pergunta, é que se você fizer dessa forma, se envolver numa igreja local, dedicar o seu período da adolescência às coisas de Deus, você vai fazer exatamente como Jesus fez. Uau! Só te complementando aqui, às vezes as pessoas ficam, eu vou ficar orando pelo meu relacionamento, sendo que ela não fica fazendo nada, ela fica esperando ali acontecer alguma coisa, que vai cair alguma coisa do céu, a pessoa vai estar preparada ali. Só a oração não muda. Quando a decisão que ela deveria fazer é se preparar. Né? Exato. Você consegue entender? Sim. Então, o que Jesus fez na sua adolescência? Ele estava aos pés fazendo dos mestres da lei, ok? Fazendo perguntas. Estava aos pés deles também, respondendo algumas coisas, ao ponto de eles ficarem surpreendidos. Ele sumiu por 3 dias e 3 noites. Sabe onde ele estava? Olha o que a Bíblia diz. Cuidando dos negócios do seu pai. Pegou a chave? Para você estar guardado em Deus, para que você não fique se distraindo, seja com namoro, seja com qualquer coisa, você precisa estar cuidando dos negócios do seu pai. Qual é o negócio do pai hoje? O negócio do pai hoje é a igreja dele. Então, se você estiver focado na igreja, dificilmente você vai se perder com qualquer outra coisa, inclusive relacionamento. Para mim, essa é a principal forma de você se preparar para qualquer coisa na vida, não é só para namoro, não. Isso é muito poderoso. E só complementando para a gente finalizar essa parte do tema, a Lari, bem no começo, ela falou pra gente que, na verdade, tinha um tempo errado para você se relacionar, certo? E algo que eu acho muito interessante, que eu lembro que você já comentou uma vez comigo, é que a adolescência, ela é um tempo de preparação para quando chega a nossa vida adulta, não é isso? Eu ia falar que a gente estava falando isso na pizzaria. A gente estava conversando sobre o significado da adolescência. Exato. Eu ia pegar aqui até no meu celular, porque eu anotei. Só que aí o Pedro falou primeiro que eu. Então seria, de fato, um tempo de preparação para um relacionamento também, correto? Exato, exatamente. A ideia de adolescência só apareceu no século XX, ok? Foi por um psicólogo, que eu não vou me lembrar o nome agora, lá dos Estados Unidos. Ele começou com essa ideia pensando o quê? Todo ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele é uma criança. Ele precisa passar para a fase adulta, porque esse era o padrão. A partir dos 12 anos para meninos, para meninas, e 13 anos para as meninas, ok? Eles iam para a fase adulta. Basicamente é mais ou menos essa ideia. E aí, o que eles começaram a perceber? Precisa ter um período entre a criança e o adulto para ele se desenvolver, para ele se preparar. E aí, o que eles criaram? A adolescência. Entende? Então é um período que você precisa se desenvolver. Eu lembro que a Lari disse lá na pizzaria, falando que tem uns estudos falando que você entra na fase adulta com 25 anos. Aí o povo tá tardiando cada vez mais, dando mais desculpa para ficar maduro. Sabe por que isso? Porque toda vez que você tenta facilitar, você dificulta. E toda vez que você dificulta, você facilita. Consegue entender? Você sabia que a transição de uma lagarta para borboleta, ela tem que passar por um casulo? Ela tem que ficar sozinha e no escuro. E se você tentar ajudá-la, você pode matar o processo. Se você matar o processo, você vai matar a futura borboleta. Ela nunca vai se transformar naquilo que Deus projetou ela para ser. Então, o que você precisa sempre ter na sua mente? O papel das autoridades da sua vida, como seus pais, os seus líderes, seus pastores, não é facilitar a sua vida, é dificultar a sua vida para que você possa crescer, para que você possa sair de uma lagarta e passar a ser uma borboleta, que é o que Deus te chamou. Só com responsabilidade cresce, né? Só com desafios. Então... Por isso que aqui a gente dá muita responsabilidade para eles, né? Isso, então, é uma mudança de mentalidade, né? Que nem está escrito na Bíblia, não é? Que nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. Então é justamente o que você falou, que a adolescência é uma girada de chave, uma mudança de mentalidade. É isso aí. É isso. Muito bom. Agora, pelo que orar enquanto eu espero? O que você acha, Lari? Pode falar aí, eu respondi, comecei a responder na outra, pode ir. Pelo que orar, eu escrevi algumas coisas aqui. Primeiro, maturidade. Você precisa ter maturidade. Então, ore por maturidade. Gu, mas é só com experiências vencidas que eu se torno maduro. Correto. Mas você precisa orar. O primeiro passo para todo cristão é orar sobre qualquer coisa. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Nós precisamos orar a todo tempo quanto a tudo. Agora, tem um segredo dentro da palavra oração.
ação. Não basta você orar, você precisa também agir. E Deus sempre vai colocar oportunidades na sua mão. Por exemplo, a Gigi e o Pedro, eles receberam uma oportunidade da parte de Deus. Ela de liderar a foto e o Pedro de liderar o Game Time. Vai deles de dizer sim e ir pra cima nisso, ok? Pra amadurecer, pra crescer, ou eles negarem. Às vezes a gente pede paciência pra Deus e a gente espera que Deus estrale o dedo e pronto, estamos pacientes. Não, ele vai mandar muita situação adversa pra você, muitas dificuldades. Seu pai vai pegar mais no seu pé, sua mãe também. Na escola, o professor também. Você vai falar, meu Deus, parece que eu sou perseguido. Não é, santo. Você que orou pedindo paciência para Deus, Deus tem que te amadurecer. Deus tem que te fazer ter paciência agora com essas situações da vida. Então, você precisa orar por maturidade. Isso é muito importante. Mas haja, porque senão você nunca vai conseguir crescer e ser de fato maduro. A segunda coisa é santidade. Você precisa orar para que você possa se manter santo durante todo o seu futuro relacionamento. Acredite, a gente acha que é muito forte, Pedro. Só que, na verdade, a nossa carne ela é fraca. E, na verdade, nós precisamos estar vigilantes todo o tempo. Porque para cair, basta estar de pé. O que Jesus disse? Vocês que estão de pé, ore para que vocês não caiam. Então, nós precisamos orar o tempo inteiro. Não importa quantos anos de cristão você tenha, se você é filho de pastor, neto de pastor, isso não importa. Você precisa orar por santidade. E lembrando que a santidade, você só consegue alcançar através do sangue de Jesus. Ele que te separou. Ele que te transformou em santo. Você só precisa dessa revelação por completo na sua vida. Então ore por santidade, peça santidade a Deus e se comprometa, toma uma decisão. Eu vou fazer do meu namoro no futuro santo. Não tem conversa comigo. Porque eu penso assim, se o menino, agora falando para as meninas, não conseguir respeitar o seu tempo durante o namoro, confia no que eu estou te dizendo, também não vai te respeitar no casamento. Ao contrário, da mesma forma, ok? De uma menina para o menino. Então é muito importante que você também tenha uma pessoa que queira ser santo junto com você, que queira respeitar a santidade junto com você. Então isso é muito importante, você precisa orar por isso. E terceiro e último, para mim encerrar minha parte, é orar por assertividade. De novo, orar por assertividade. Por quê? Porque você precisa acertar. Entendeu? Você precisa acertar. Você não pode se relacionar 30 vezes para acertar. Porque aí você vai ter como eu posso dizer, um estereótipo muito, né? Quer que eu fale mesmo? Tô segurando aqui para não falar. Você vai ser conhecido pela galera por algumas coisas que eu acredito que você não queira ser conhecido. Então você tem que orar para ser assertivo. Eu sempre falei na minha adolescência, eu quero namorar uma vez só. Lari, você está em qual rank de namoro da minha vida? Sua primeira. Para mim isso é um orgulho. Então ela foi minha primeira e sempre será a minha única namorada. O relacionamento, você falou ali que no namoro, quando a pessoa não respeita você, normalmente ela não vai te respeitar no casamento. Eu sempre ouço da minha família, da minha mãe, da minha avó, que o namoro é como se fosse um documento. Se você aceita isso no namoro, vai acontecer isso no casamento. E isso eu levo pra minha vida toda. Então, se eu me envolver em algum relacionamento, em algum namoro, eu sempre vou pensar que é um documento. Ali vai estar, no final, a minha assinatura, talvez ou não, né? Muito bom, muito bom. E sempre pensando que piora, tá? Então, os defeitos que eu vejo, os defeitos que o Gu via em mim, no namoro, mas eles não... eu nunca vi um defeito em você. Por exemplo, eu não sou muito organizada. E desde o namoro ele já via isso, mas no casamento potencializa, entendeu? Então... Não fala assim dela. Tô melhorando. Gustavo, você também tem seus Tô defeitos. melhorando. Obrigado. Procurei ferramentas de organização, entendeu? Tô melhorando. Mas, então tudo vai se potencializar. Os defeitos vão se potencializar. Então é por isso que você tem que olhar. Ó, não, mas isso daqui não me incomoda tanto hoje. Mas passar a sua vida inteira. É verdade. E potencializado, aí talvez seja um problema. Lembrando também que todo mundo tem defeito, né? A pessoa fica ali sempre caçando alguém, tô esperando, e pensando que a pessoa vai ser perfeita. Procurar passar a o vida defeito solteira. que você... Você tem que procurar o defeito que você suporta. É isso. Exato. Tem defeitos que são inegociáveis pra todo mundo. Tipo assim, coisa que você não suporta. Então Se você não suporta... você concorda com isso, Lari? Orar por maturidade, por santidade e assertividade. Exato. E se Né? você não tiver uma pessoa em mente, você só está orando até você encontrar essa pessoa, Que é o ideal. ore pela pessoa. Peça a Deus As as características, fale como você quer. Que Deus é um pai, ele ouve. Seja realista. Seja Se você realista. colocar no cavalo branco, não vai dar muito Se certo, você pedir não. um príncipe, tenha em mente que você precisa se tornar uma princesa. Entendeu? That's a Porque não tem como você pedir algo pra Deus, porque um príncipe vai querer uma princesa, entendeu? Então, se você tá exigente na sua lista, se torne também É o isso padrão exigente pra pessoa que vai te encontrar. Tem uma balança, né? Agora, outra pergunta, Pedro Castro. Será que dá pra colocar água aqui pra mim?
Por favor. Vamos então para a nossa última pergunta. Alguém perguntou assim: vale a pena esperar com alguém específico pela falta de idade para casar quando tiver a idade ideal? Como fazer da forma correta? Dá pra repetir? Nó, Meio confuso, né? uma bíblia aqui, Pelo né? que eu entendi é basicamente assim: tem uma pessoa específica e a pessoa quer casar com ela, só que ela não tem a idade que ela tem como ideal ainda. Entendi. E aí ela pergunta, como que ela faz da forma correta? Como que ela espera da forma correta? Esperar, cara. Ah, a gente respondeu, tem que esperar, tem que aguardar. Paciência. Tem que falar assim, então, né? Eu te amo muito. Não, não é possível que já ama. Depois nós conversamos sobre isso. Eu acredito sinceramente que a pessoa, ela precisa esperar, isso resume muito, ok? Eu acredito só que ela precisa ter uma posição também. Não pode ficar em aberto, porque eu tô levando em consideração que, vamos usar aqui um exemplo. Existe a Maria e existe o João. A Maria sabe, tem convicção que é o João. E eu acredito também que o João, nesse caso, dessa pergunta, também tem certeza que é a Maria. Então eles sabem disso. Então, mesmo que eles tenham 13, 14 anos, eles já estão conscientes de que, mas essa é a pessoa, para mim. O que essa pessoa tem que fazer? Além de esperar, ela precisa ter um posicionamento. E não pode deixar as coisas no ar. Não conversar sobre as coisas. Por isso que ela precisa se posicionar. Chegar no João, a Maria chegar no João, o João chegar na Maria e falar assim, ok, nós temos um sentimento muito forte um pelo outro. O que é normal na adolescência ter sentimento, em qualquer fase da vida é normal ter sentimento, só que nós somos cristãos e nós não somos guiados pelos sentimentos, nós somos guiados por princípios, por aquilo que já está escrito. Então é por isso que ele vai tomar uma posição e um posicionamento, porque ele está indo pelo princípio. E vai falar assim, vamos fazer um combinado. Você crê que eu sou para você e você é para mim, correto? Okay. Isso geralmente é para o homem, tá? Então, João, fica ligeiro aí. E aí, o que eu acredito? Eu acredito que nós precisamos esperar uma idade sensata para nós conseguirmos iniciar um relacionamento, já tendo em vista e perspectiva o nosso casamento. Então, o que nós vamos fazer daqui até lá? Orar. Nós não vamos ficar se vendo sozinhos, nós não vamos ficar saindo sozinhos, nós vamos ser amigos. Sabe um amigo que você gosta muito? É exatamente o que você vai fazer com essa pessoa. Então, o João vai se tornar um amigo da Maria e Maria vai se tornar um amigo do João. Mas já são amigos, então continua sendo amigo. Entendeu? Até você começar esse relacionamento. E ter limites, porque se você não tiver limites, você não está tendo posicionamento, aí você já está falhando nesse princípio. E aí você vai acabar por ferir coisas que você não gostaria de ferir. É um desafio? É complicado? Eu tenho certeza. Eu já tive nessa fase, eu sei como é que é. Entende? Mas é muito importante você ter esse posicionamento. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Se você for fiel nessa fase, Deus vai te colocar em um casamento tão bom, tão nobre, tão maravilhoso, que qualquer desafio para vocês vai ser uma piada. Vocês vão dar risada, porque vocês honraram Deus no pouco, Deus vai colocar vocês no muito. Respondeu a pergunta? Respondida. Vamos agora para nossa parte 3. Um pouco assim, gostei bastante. Amor ou emocionalismo? Bem poético, achei, esse emocionalismo. Sua cara aí. Eu tive que ler umas 2 vezes pra saber se eu ler certo emocionalismo. Primeira pergunta. O que é amar de verdade? O que é amar de verdade? Na verdade, eu posso dizer que eu estou descobrindo o que é amar de verdade. Muito bom. Depois de 11 anos com o Gu e 6 anos de casado. Porque o amor, ele é uma decisão. Porque a paixão que você tem por uma pessoa, primeiro que aquela pessoa ela não vai ser a mesma para sempre. Ela vai evoluir, ela vai crescer, ela vai mudar. Então não tem como você se apaixonar eu me apaixonar pela versão do Gu hoje, sendo que daqui 3 anos ele vai ser uma versão diferente dessa. Então, o amor, na verdade, é você escolher diariamente você amar a nova versão que aquela pessoa está se tornando. Uau. Meu Deus, meu Deus, gente! É minha esposa, viu, gente? Minha. E é isso, eu acho que eu tô descobrindo, né? Mas sempre que a gente vai ver sobre o amor, a gente tem que olhar para o próprio Deus. Então, foi uma decisão. Ele se entregou por nós, o Jesus. Então, é isso. Você só descobre o amor de verdade dentro de um casamento, ao meu ver, e com muito tempo, sabe? Você suportando todas as fases ruins com aquela pessoa, vocês criando mais do que uma paixão, mas algo de vocês mesmos, sabe? E algo que vai surgindo com o tempo. Tem um ponto muito importante que eu vou falar, hein? Não precisa ficar com ódio de mim, mas eu vou precisar falar. Pode falar. Adolescente não sabe o que é amor e não sabe amar. Tudo que ele sente é de fato uma emoção. Os hormônios estão lá em cima, né? Exato. Qual é a prova disso? Que nem adultos muitas das vezes sabem amar. Se você pesquisar no dicionário, o dicionário não sabe o que é amor.
Eu vou dizer de novo, o dicionário não sabe o que é amor. Se você pesquisar, vai falar que é uma afeição, que é um sentimento, e não é nada disso. Você sabe que a única palavra que existe no dicionário que você pode perguntar para a própria palavra é o amor? Porque a Bíblia diz assim, ó, que Deus é amor. Então, ao invés de você procurar no dicionário, no Google, no chat GPT, você pode ir direto no amor e perguntar, amor, quem é você? E se você perguntasse para ele, quem é você, ele te responderia, eu sou entrega, porque está escrito em João 3,16, que ele amou, por isso entregou o seu filho. Se você perguntasse para ele, amor, quem é você, ele te diria, eu sou uma decisão. Ou seja, ele escolhe, entende? Ele decide. Por quem? Por nós. Ele não escolheu? Ele não salvou cada um de nós? Então, amor é uma decisão, uma escolha. Jesus disse, né, não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vocês. Então, isso é amor para o próprio amor. Uma decisão, uma entrega e uma escolha. E você só vai aprender isso depois de muitos anos de vida. Eu confesso diante de vocês, eu ainda estou aprendendo o que é amor. Porque eu estou aprendendo a amar essa bela mulher do meu lado. Eu pesquisei aqui no Google. Amor é uma emoção complexa que pode ser descrita como um sentimento de afeto, intimidade, paixão e comprometimento, que leva ao desejo de bem-estar para outra pessoa ou outra coisa. E? Vai ficar com a Bíblia mesmo? Vamos estar ficando com a Bíblia? Algo que eu achei muito interessante disso que você falou, de você perguntar pro amor que é Deus, eu acho que está muito conectado com o que a Lari falou, que ela disse que você primeiro precisa conhecer a Deus. Porque se Deus é amor, você conhecendo Ele, aí sim você vai saber amar. Né? Então é muito conectado a tudo isso que vocês falaram. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Como saber se o que eu sinto é amor de verdade e não só a emoção do momento? E já respondeu. Já respondi. Você só vai saber quando assim, vier o maior perrengue da vida de vocês e vocês escolherem ficar juntos. A Lari pode falar isso, viu, gente? Porque a gente já passou fome, tá? E ela não me abandonou, eu nunca senti insegurança que ela iria me abandonar. Entende? E ela nunca transmitiu algum tipo de insegurança, porque o homem precisa prover, não precisa? Precisa proteger, não precisa? Ela nunca deixou em dúvida que eu estava fazendo isso, mesmo quando estava faltando alimento. Então, ela pode dizer isso com autoridade, que a gente passou isso. A gente passou 2 anos muito difíceis, ok? E posso te dizer que isso que a Lari está falando faz muito sentido. E se eu pudesse só complementar, eu diria o seguinte, que você só vai definir se é amor mesmo se permanecer. Se não permanecer, não era amor, era só emoção. Porque o que é amor é eterno. O que não é amor é tudo que é passageiro. Uau. Deus chamou, sim ou não? Sim. Até quando? Eternamente. Ponto. Então, o que for diferente disso não é amor, é emoção. Não, mas eu conheço alguém que amava uma pessoa, essa pessoa acabou por, sair da vida dela, agora ela está amando uma outra pessoa. Se é amor, é impossível deixar de amar. Pergunta para um pai se ele deixa de amar um filho. Pergunta para um filho se ele deixa de amar o pai. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Caraca. Nós temos alguma coisa para complementar, Gi, sobre esse assunto? Não, eu queria fazer uma pergunta. Vocês falaram, que pra descobrir se é amor mesmo tem que passar por alguma dificuldade, algum desafio. Mas aí, como no namoro, a gente pode enfrentar esse desafio pra perceber mesmo se vai ser eterno, se é um amor mesmo e não é emoção? Então, no namoro, eu hoje, estando 6 anos casada, eu percebo que eu poderia ter muitos sentimentos pelo Gu, mas o amor de verdade só nasce a partir do casamento. Então eu era apaixonada por ele, eu queria construir a minha vida com ele, mas o amor de fato é algo muito mais profundo, sabe? Então eu falava eu te amo pra ele, mas é uma decisão. Então, na verdade, como eu vou saber, por exemplo, quando você decide se casar com alguém, se é um amor ou se é um sentimento? Na verdade, se você tá decidindo realmente amar aquela pessoa. Sim. Então é um amor, entendeu? Agora, se você, Na prática é o quê? Decidir permanecer com ela. Exato. Eu nunca vou esquecer uma vez que foi uma senhora, sabe aquelas irmãs do coque? Vocês conheceram já essas irmãs do coque? Ô, irmã, nasce na igreja. Glória a Deus. Mas nasceu ontem. Mas você pegou mesmo essa fase? Peguei. Sério? A minha igreja é da Pentenca. Que legal, muito bom. Já até imagino qual que é a sua raiz, então. Veja, foi uma irmã do coque, que a gente bem conhece, assim, carinhosamente chamamos, e ela ministrou sobre muitas coisas, só que teve um período que ela contou o testemunho dela. E o testemunho dela era o quê? O esposo dela. O esposo dela, inicialmente, era cristão, um pastor, e ele se perdeu. Se perdeu em bebida, em farra e um monte de coisa.
ela passou, se eu não me engano, tá? 12 anos dessa forma. Caraca. Suportando isso. Como assim suportando? Não é em casa só orando. Ela ia buscar ele nos botecos pela rua. Ela ia buscar ele onde ele estava caído, bêbado. E ela sabe que ele aprontou muito além de beber. E ela suportou 12 anos. E ela estava lá em cima daquele palco, testemunhando de que Deus fez uma obra poderosa e hoje o esposo dela está muito bem, se tornou um pastor com muito mais autoridade, com muito mais ênfase naquilo que ministra e muito mais convicto daquilo que eles carregam. De verdade, isso é o amor na prática. Porque, aliás, o que é o amor de Deus para conosco? Ele é o noivo, não é? Sim. E nós somos a noiva, não somos? Nós traímos o noivo todos os dias e o noivo continua nos amando. Quando que a gente trai? Quando a gente peca. Qualquer coisa que a gente faz que ele não goste é um pecado. Logo, é um tipo de traição. E ele continua nos amando. Ele permanece nos amando. Ele não nos afasta, não nos tira de perto dele. Pelo contrário, nos aproxima ainda mais. Lembrei do filme lá que eu amo. Você lembra o nome do filme? Que O era muito bom Amor de de indicar. Redenção. Você é adolescente? Assista esse filme. Ou leia o livro, se você é como eu e gosta de ler. E lá eu criei um ódio mortal pela protagonista, né? Mas basicamente é a relação de Deus conosco. E aí você vai ver lá, e aí você vai ver o que é amor verdadeiro, naquele filme. Não aceite menos do que aquilo, meninas. Tem que ser rígida. Uma pausa para os nossos comerciais. Você que está assistindo agora o nosso podcast, aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal, dê um like e compartilha para aquele adolescente que também queira assistir esse podcast. Vamos voltar agora? Parte 4 do nosso podcast. Bora. Oração e relacionamento. Por que orar? É uma bênção, uma confirmação? Como é que funciona isso? Como é que funciona, Lari? Na verdade, a gente tem que orar pra tudo, né? Se você é cristão, você tem que ter a oração como a falou sua disso um base pouquinho, de né? todas as suas decisões da sua vida. E o namoro, por mais que a gente vise o casamento, obviamente, ele sempre começa visando no final um casamento, mas ele ainda não é um casamento, né? Então você está conhecendo aquela pessoa e você ainda pode tomar essa decisão. Então você tem que orar, tanto antes do relacionamento, como depois, quando você estiver se relacionando, para que Deus realmente direcione vocês, para que vocês cresçam e para, principalmente, se é da vontade de Deus, se é o momento, Ter discernimento também, ter né? discernimento. Ter sabedoria para tomar as melhores decisões, entendeu? A Lari falou um ponto no podcast que eu lembro que você precisa escolher os defeitos que você consegue tolerar. E você não, talvez, consiga ter uma clareza disso agora. Só que se você orar, pedir direcionamento para Deus, sabedoria para Ele, sem dúvida alguma Ele vai te dar, para você conseguir definir da melhor forma possível, entendeu? Concordo plenamente, né? A gente está nesse tema já, e aqui a gente falando sobre bênção, sobre confirmação, e essa é uma dúvida que eu acho que muitos adolescentes devem ter. Eu queria perguntar para vocês. O relacionamento, a pessoa que é a certa, é a pessoa que tem que escolher ou Deus que vai mostrar para ela? Como que você acha que funciona isso? Eu acredito no seguinte, são raríssimos os casos que Deus realmente separa uma pessoa para outra. Raríssimos casos, entende? Porque eu vejo isso pela Bíblia, eu vejo isso pelo contexto que nós vivemos hoje. O que precisa ter das pessoas? Precisa ter decisão e não esperar que Deus decida por elas. Uma coisa que você precisa aprender é que quando Paulo apóstolo escreve em Gálatas 2:20 que ele está morto, ele já não vive mais ele, que a partir de agora quem vive é Cristo, ele não está dizendo que ele não faz mais nada. O que ele está dizendo é que ele permite Cristo trabalhar nele, mas ainda é ele que trabalha. Ainda era Paulo que fazia as viagens missionárias, ainda era Paulo que era apedrejado, ainda era Paulo que apanhava. Consegue entender? Então a galera coloca, não, agora é Deus que vai fazer, ele vai ficar sentado, aí Deus vai conduzir ele. Vai descer na Não terra e vai, falar, entendeu? É você que precisa estudar a Bíblia para poder pregar. Ah, não, mas é Deus que vai usar minha boca, mas você tem que estudar. Entendeu? Ah, eu vou passar no Enem, o Espírito Santo de Deus vai me revelar. Não, não vai revelar, você tem que estudar para o Enem, você tem que se preparar. E por que para relacionamento tem que ser diferente? Você já percebeu que ninguém ora para emagrecer? Senhor, quero agora levantar um clamor, Senhor, me alabacebia. Preciso perder 10 quilos. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela precisa fechar a boca e fazer exercício. Por que para as outras áreas a gente fica espiritualizando? Não estou dizendo que você não precisa orar. Aliás,
a pergunta anterior foi sobre a oração, a gente falou da importância, ok? Você precisa da bênção, sim, dos seus pais, você precisa, é muito importante isso. Só que, no final do dia, Pedro, você precisa tomar uma decisão. Não espere as pessoas decidirem por você ou Deus decidir por você. Dificilmente você vai conseguir ter bom êxito nisso aí. As pessoas que eu conheço que faz isso estão solteiras até hoje. E provavelmente vai ficar até o resto da vida se não mudar essa cabeça. Verdade, perfeito. Então você precisa decidir. Ótimo. Acho que vai entrar super, essa pergunta vai entrar super o que a gente tá falando, que a gente já falou antes, que é assim, ó. Quando começar a orar pelo relacionamento? É o que a gente já respondeu, né? Eu acredito que você tem que orar sempre, né? Você tem, eu não tenho perspectiva nenhuma de namorar. Você tem alguma perspectiva de namorar agora, Gi? Eu não. Muito bom. Agora consegui gravar, consegui um documento, brincadeira. Mas veja, pegando isso, veja, mesmo que você não tenha intenção de namorar agora, é importante que você já ore. Já fala, Senhor, por favor, no futuro, quando eu tiver um relacionamento, já abençoa, já me dê santidade, já me dê maturidade. Você já começa a orar como se fosse uma realidade. Sim. Entende? Então eu acho que é crucial esse posicionamento. Você não acha, Mar? Exato. E a oração te traz clareza. Às vezes você nem sabe a pessoa que você quer, mas você vai orando ali, você vai descobrindo características que você quer naquela pessoa. E aí fica mais fácil de você encontrar a pessoa. Porque aí você vai tendo clareza sobre você, clareza sobre o que você gosta, o que você não gosta. E também com isso você vai sabendo direcionar melhor a pessoa. Resumindo, ore desde agora. Ponto. Uma dica para as meninas, que eu já fiz isso, que a Lari disse que ela, para orar pelas características, eu fiz uma carta, né, onde falava tudo sobre o meu futuro e lá eu coloquei as características do meu marido. Então eu acho muito importante para vocês meninas fazerem, para vocês também saberem o que vocês querem, porque às vezes vocês ficam esperando algo, mas não sabem o que você quer. Exato. E a Bíblia diz que para receber nós precisamos pedir. Se você não pede, não tem como receber. Esse é o primeiro passo para você receber qualquer coisa. Então o que a gente falou é muito poderoso. Se você não quiser escrever uma carta, grave um vídeo. Sim. Entendeu? Você não viu que recentemente explodiu aquele vídeo do maior youtuber? MrBeast. É esse mesmo. E 10 anos depois, entende? Olha o que virou uma referência a tal ponto que a gente está citando aqui no podcast, porque ele falou o que ele queria para o futuro dele. Entende? É muito importante que você também faça isso. Meninas e meninos, isso é crucial. Eu mandei um e-mail para mim mesmo. Eu acho que era 15 anos no futuro. Passaram-se 3 anos. Tá chegando a 3 anos. Falta 12 anos ainda para mim poder abrir. Eu vou abrir esse e-mail. A ansiedade tem que engolir, né? Então, primeiro, Gu, isso que você falou, primeiro você visualiza, então, para depois você poder alcançar. Certo? É isso, é isso. E Muito já bom. vira também Essa um formulário para pré-aprovação, entendeu? Quando chegar algum pretendente para você, você vai lá, olha na sua cartinha, deixa eu ver se ele se encaixa nas características. Se não se encaixa, tchau. Já fica mais objetivo. E nisso que a gente falou de quando orar por um relacionamento é hoje, sempre, até porque a gente já comentou que é uma decisão muito importante, né? Em qualquer área da nossa vida é uma decisão muito importante. Assim como, por exemplo, o ministério é uma coisa muito importante na nossa vida, o que Deus vai fazer, essa também é, né? E isso me faz lembrar uma vez que eu estava vendo o Theo Hayashi, ele falou que o casamento é uma das decisões mais importantes no ministério de um homem. Porque aquilo pode ou impulsionar ele como nada vai fazer na vida dele, ou pode destruir ele também. Isso aí, pra mim é a mais importante. A gente tava falando esses dias, né, sobre determinada pessoa que é jovem e falando sobre o potencial que ela tem. Aí eu até falei pro Gu, é só ela não casar errado, entendeu? Porque se não casar errado, se casar certo, aí a pessoa voa. Agora, a gente já viu muitas pessoas, nesses 10 anos que a gente tá junto, a gente passou por alguns lugares, pessoas com potencial extraordinário. Você fala assim, ele é muito usado por Deus, tem muita capacidade, Jogou tem tudo muito, fora, porque mas casou casou errado. com a mulher errada e destruiu. Tanto é que hoje não tem nem ministério, não tem mais nada. Nada. Nem sei se tá na igreja. Mas por quê? Porque casou com a pessoa errada. Então, Influência, né? Loucura. isso pro homem é primordial. Quem edifica a casa? Tanto pra mulher. A mulher. A mulher. Ai, perdão, gente, corta isso. Corta isso que eu confundi com o Relaxa, provedor. fica tranquila. Acontece, mas é a mulher que edifica o lar. Volta, quem provê a cara. Fala. Vamos Não lá. precisa Como é? cortar. Chocolate. Não precisa cortar. Agora ficou forçado. É normal. Ai, gente, Quem edifica o lar? A mulher. A mulher, exatamente. Então tá o poder nela de construir ou destruir. a mulher sábia edifica o lar. Né? É Então, isso. coloque nas suas listas, meninas, orem por sabedoria. E se eu pudesse encerrar essa pergunta, né, e juntando com a anterior também, Deus nunca vai ficar dando sim e não para você. Você tem que entender isso. Não é à toa que existe um dom chamado discernimento. Se Deus fosse ficar dando sim e não para você, para que discernimento?
Para que você vai precisar entender alguma coisa? Então é muito importante que você não espere Deus aparecer e falar: Pedro Castro, se case com fulana de tal. Giovana, se case com fulano de tal. Não vai acontecer isso. Dificilmente vai acontecer isso. Quantas histórias você conhece assim? Pesquisa aí na internet. Dificilmente você vai conseguir ver isso. É verdade. O que existe? Sinais, pistas, comportamentos que você fica, isso aqui eu quero, hein? Pra minha vida inteira. Isso aqui eu não quero, não. Quando tiver mais sinais do que você não quer, do que você quer, fala assim pra ele: Deus abençoe sua vida, tamo junto. Ou pra ela, né? Precisa ter esse discernimento, porque às vezes a paixão aumenta tanto que a pessoa até nem sabe, mas... Fica cega, né? Ela fica cega dos defeitos da pessoa, de tudo. Aí, pra orar, outra coisa pra orar, sobre discernimento, né? Por isso que no namoro você tem que procurar os defeitos, entendeu? Porque é difícil de ver. Você tá apaixonado, você não vai ver defeitos, você vai passar pano em tudo. Como que faz, então, pra ver se a pessoa tá apaixonada? Como assim? Como que faz para identificar os defeitos se a pessoa tá apaixonada? Porque que as pessoas falam, né, que isso cega a pessoa. Exato, Você tá exato. Então como que ela faz para poder ver os defeitos, já que ela tá apaixonada e cega? Como? Na minha visão, ela precisa perguntar para os pais: o que você acha dela? O que você acha dele? Alguém de fora, né? Você precisa sempre de uma visão de fora. Dos grandes poderes que existem dentro do mundo dos negócios, quando você precisa resolver um grande problema, é que a pessoa precisa sair. Ela precisa olhar de fora. O pastor Eduardo faz isso direto com a Reino. Entende? Ele sai, ele viaja para olhar a Reino de fora. Porque é assim que você toma suas melhores decisões. Consegue entender? As criatividades que você vê, que você fala: meu Deus, como a pessoa conseguiu criar isso? A maior parte delas não vieram de uma mesa de reunião. Vieram enquanto a pessoa estava fazendo qualquer outra coisa. Você já estava de fora. Aí, deu um estralo. Entendeu? Você quer pensar fora da caixa, né? Se você viver o tempo todo dentro da sua caixa, né? Você só vai ver a sua própria caixa. E quando você sai, aí que você tem uma perspectiva geral. Aí a pessoa tem que ser humilde para poder saber ouvir as pessoas. De verdade, eu não acho que essa é uma pessoa legal para você. Seu pai às vezes fala, sua mãe fala. Eu fico doido, né? O pai fala, a mãe fala, os líderes falam, qualquer outra autoridade fala. Aí a pessoa fala o quê? Vou continuar com a pessoa. Irmão, você tem a confiança de Jó. Aí dá errado e a pessoa volta e fala assim: eu não sabia que ele era assim. Todo mundo estava errado. Eu não acho que as pessoas têm que tomar decisão pelo que as pessoas falam. Não acho. Mas ela tem que levar muito em consideração. Não é possível que todo mundo sentou um dia: vamos discordar daquele relacionamento. Ninguém faz isso. É um isso. aviso prévio, né? Exato, você já tá tendo um aviso prévio do que vai acontecer. Aí, se acontecer futuramente, você não pode reclamar. Então, tem que lembrar desses detalhes, que é muito importante. Muito bom. Então, vamos partir então para a próxima pergunta? Bora. Bem assim. O adolescente, ele pode orar por um relacionamento que ele quer ter só quando ele ficar adulto? Ou é errado e ele só deve orar quando ele ficar adulto? Ah, não, a gente já respondeu. A gente ia responder. Porque, querendo ou não, a pessoa já tá orando, ela já tá... Tem que orar desde agora. E essa daí, ela foi: estou orando por um menino, mas não sei se ele sente o mesmo, ou se ora por mim também. Como posso lidar com isso da forma certa e manter meu coração no lugar certo diante de Deus? Dá pra repetir a pergunta? Ela tá orando por um menino, e ela não sabe se o menino tá orando por ela, tem algum sentimento ou não, e como ela pode lidar isso da forma certa e manter o coração dela no lugar diante de Deus, no lugar certo diante de Deus. Eu acredito. Vou levar como básico, ela já tem a idade, ela já passou em tudo que a gente falou aqui, já tá no momento, entendeu? Já tá no caminho certinho. Eu acredito que é o papel do homem encontrar a mulher, porque Provérbios está escrito que a mulher virtuosa é encontrada. Então, eu não vejo que faz sentido a mulher ficar procurando, ok? Ela pode fazer, não tem pecado nisso, nem erro, ok? Mulher é livre para fazer o que ela desejar, assim como o homem. Mas a ideia bíblica que nos transmite é que ela é encontrada. Então, eu não acredito que, se for, no caso, a menina, ela tenha que ir até o menino. Ela só tem que dar sinais e estar aberta. O restante você tem que pedir para Deus, para que Deus possa iluminá-lo. Porque se ele tiver esse mesmo desejo que você, sem dúvida alguma, em qualquer momento ele vai te encontrar. Você pode também ser muito inteligente, estar no mesmo ambiente que ele, frequentar o mesmo ambiente que ele, servir na mesma equipe que ele, entendeu? Tem que ser inteligente, irmão, tem que ser inteligente. Se já está tudo encaminhado, por que não? Agora o restante, é bom que você olhe e fala: Senhor, já coloca nele esse homem, sem dúvida alguma, virtuoso, vai me encontrar, vai me achar, e aí ele vai te achar no momento certo. Então eu vejo que você pode estar nos mesmos ambientes e se deixar ser encontrada. E sem dúvida alguma, no momento certo ele vai te encontrar. Exato. E já vai observando ele nesses ambientes, né? Porque aí você vai conhecendo mais também. Porque quando você passa mais tempo com a pessoa, você vai observando o comportamento dela, com os outros, como ela se porta.
E aí talvez você já tenha um crivo de aprovação um pouco maior aí, pra saber daquela pessoa. Mas a mulher, ela sempre tem que estar escondida em Deus. O homem que tem que achar. Porque o homem futuramente vai se tornar, quando casar, o cabeça dela. Então o homem tem que ter esse partido, né? Se a mulher está escondida em Deus, o homem precisa descobrir Deus. Porque aí descobrindo Deus, ele vai descobrir essa mulher também. Uau, muito Ela poderoso. está escondida no esconderijo do Altíssimo. Nas asas do Onipotente. É isso. Foi isso, né? Foi muito legal. A dinâmica? Não tem dinâmica. Ah, tá bom. que fazer a conclusão. Gente, foi muito bom, um privilégio poder escutar isso. Eu tava pensando durante o podcast, né? Tipo, nossa, eu tenho 15 anos de idade e eu tô escutando isso. As meninas ali também, você que tá assistindo. E já escutar isso é muito bom. É realmente reconhecer o privilégio. Um coração muito grato, porque às vezes as pessoas estão perdidas ali procurando um casamento porque elas não têm esses conselhos. Então é realmente um privilégio ter vocês como os líderes para poder dar esses conselhos e ter também esse coração aberto para poder ensinar outras pessoas, né, Pedro? É verdade. E eu penso que é muito importante, até porque, como a gente citou em todo o podcast, né, essa é uma decisão muito importante na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa que seja, principalmente quem está em Cristo, né? Então, eu creio que é muito importante não só nós termos isso para nós, mas também passar. Então, você que está assistindo, já envia para o seu amigo, para a sua amiga, que você sabe que precisa de uma força ali no relacionamento, e também leve para a sua vida. Né? Porque quando nós somos o exemplo, as pessoas aprendem. E outra coisa, não dá pra ficar falando dos outros se não sabe de si mesmo, né? Eita Deus. Meu Deus. Vai ter um novo podcast aqui, hein? É isso, eu acho que eles poderiam comentar, né? Se eles curtiram, se eles gostaram. Próximos Porque temas. eu achei muito massa, dá pra falar dos próximos temas também. Eu acredito que muitos takes aqui vão para as pessoas, né? A gente vai postar. Mas eu acredito que você poderia falar sobre temas que você quer ouvir. Comenta aí embaixo, vai ser um prazer estar aqui de novo com vocês. Fica de olho nas nossas redes sociais também. O Recap tem o Instagram e o TikTok. @recap.bc. Então já siga lá para acompanhar e ver esses cortes aí também. E também saber quando que acontecerá nossos outros podcasts e podcasts. Porque tem um podcast chamado Podcasts. Essa parte tem que deixar em preto e branco. Vai ficar muito bom Ó o marqueteiro. Foi isso, né? Muito bom, então, gente. Obrigada. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau. Até a próxima. Que bom que você chegou até aqui, é sinal que você finalizou mais um conteúdo. Você acabou de acrescentar mais a sua fé. Agora chegou o momento de você acrescentar a fé de outros também. Então você pode curtir esse vídeo, você pode comentar aqui abaixo e compartilhar para que mais pessoas possam desfrutar desse conteúdo. E se você quer ir além, você pode conhecer o nosso canal no YouTube. Aperte aqui abaixo, conheça os outros vídeos, as outras palavras e vários outros momentos que Deus vai certamente falar com você. Te espero em outro vídeo.